Se há uma coisa que a família deve dar muita importância, é o diálogo. E, infelizmente, o diálogo tem sido negligenciado em muitos lares. E é através do diálogo que tudo se resolve. É através do diálogo que um pai compreende o seu filho, que o cônjuge compreende o seu outro cônjuge. É através do diálogo que uma relação se desenvolve, uma relação se desenrola. O diálogo ele é fundamental, porque você precisa expressar seus sentimentos, você precisa passar uma mensagem através do diálogo. E quando não há diálogo, não há relacionamento saudável. Quando não há diálogo, não tem como uma família sobreviver, não tem como uma família ser saudável, uma família ser um lugar de paz e feliz. Então é necessário que haja diálogo para que isso aconteça. E se você é um pai ou uma mãe que está aqui nesse vídeo e tem um problema muito grave com a comunicação, com dialogar, esse vídeo é para você. Vamos comigo achar estratégias para que você coloque em prática o diálogo na sua família. Até mesmo se você é um pai ou uma mãe que está com dificuldade porque você tem um filho adolescente. Esse filho agora está difícil dialogar com ele. Veja até o fim, para que você veja as estratégias também para melhorar essa relação que está se desgastando com o tempo. Muito mais importante do que o diálogo, a escuta é uma habilidade primordial e essencial para que também ocorra um diálogo saudável. Você precisa escutar o seu filho, você precisa demonstrar que você quer realmente saber como ele se sente, realmente saber sobre o dia dele, da mesma forma com o seu cônjuge. Você precisa demonstrar interesse genuíno de que você se preocupa, de que você também sente amor. Você precisa escutar, você precisa dialogar e você precisa fazer isso tirando toda essa carga de egoísmo, de querer ser sempre você o centro das atenções. Você precisa se despir de tudo isso para que você tenha um diálogo saudável. Porque não adianta você falar aqui para mim, não, mas eu quero dialogar, eu escuto. Quantas vezes eu vejo pais que dizem, mas eu escuto meus filhos. E quando perguntam para eles, filho, como você se sente? E o filho diz, eu me sinto assim. E os pais falam que, mas você não tem motivo para isso? Olha, você também não vê o meu lado. Escutar, não debater, não querer se defender. O seu filho está falando aquilo que você pediu para ele. Ele não está te acusando, ele está dizendo como ele se sente. Você não precisa se defender, você só precisa escutá-lo. Outro ponto interessante da escuta é que hoje nós vemos isso acontecer com muita frequência. Você está ali disposto, você faz uma pergunta, mas você não olha nos olhos, você não para de fazer aquela atividade e realmente escuta o que a outra pessoa está dizendo. Você não escuta aquilo que seu filho está querendo falar contigo. Você pergunta e na hora que ele responde, você continua lavando a sua vasilha, fazendo a sua comida. Você continua fazendo várias outras coisas e não olha nem pro rosto dele, não olha pra cara dele. Às vezes você viaja nos seus pensamentos e só fala, pois é, né? Ah, tenso, complicado. São muitas falas que nós temos quando nós não estamos prestando atenção no que o outro está falando. Se você está pedindo para que ele fale contigo, pare o que está fazendo e escute. E escute. Se naquele momento você não pode parar para poder ouvi-lo, você está fazendo uma comida, pergunte após fazer isso. Você precisa dar atenção quando a outra pessoa realmente está falando contigo. É muito interessante também que dialogar é uma coisa simples, é uma coisa super fácil, não é um bicho de sete cabeças. Mas isso tem se tornado um problema muito frequente em muitas famílias, em muitos relacionamentos. As pessoas não têm tempo para dialogar. Hoje, tempo é dinheiro, o que muitos falam por aí,
E as pessoas, elas não têm mais esse tempo. Elas chegam cansadas do trabalho, elas não querem ficar ouvindo ninguém falar. Elas querem pegar o tempo que elas têm e jogar ou fazer outras coisas que elas gostam, que dá prazer. Porque na mente dela, dialogar é uma coisa muito custosa. Se você vem de uma família que o diálogo era escasso, que você não podia expressar as suas opiniões, podia expressar aquilo que você estava sentindo, realmente o diálogo para você vai ser uma coisa um pouco pesarosa. Você não vai querer saber sobre o que o outro está querendo falar, você não vai querer conversar, porque a sua forma de relaxar é se isolando no seu canto. Então, a gente coloca muitas vezes a culpa na falta de tempo. E aí a gente precisa ter um tempo para nós. Nós precisamos nos isolar um pouquinho. Mas isso é um grande problema. É necessário que você não dê essa desculpa. Não use essa desculpa nos seus relacionamentos. E é importante que o diálogo não vire um monólogo entre só os pais falando e o filho escutando. Isso é o que acontece, né? Muitas vezes nós temos mais os pais falando do que os filhos falando. E eles não têm a oportunidade de expressar a opinião deles, eles não têm a oportunidade de expressar o sentimento deles. Então é necessário que não seja um monólogo, mas sim uma interação onde um quer ouvir o outro, um quer falar também sobre o que está sentindo e o outro vai estar ali presente para apoiá-lo no que for necessário. Então vamos às dicas? A primeira dica que eu vou falar para vocês é: a autoridade não é o mesmo que estabelecer limites. Se os pais eles iniciarem um diálogo a partir de uma posição de autoridade, pode ter certeza que isso não vai funcionar. Ao contrário, os pais eles devem se colocar no papel dos filhos. Você tem que entender seus sentimentos e problemas. E isso é uma realidade. Os pais, eles, na verdade, não têm muita dificuldade de se colocar no papel do filho, não, porque eles foram filhos. É só eles lembrarem da infância deles e perceber como era no passado. Eles tinham voz. As pessoas queriam saber dos sentimentos e das opiniões. É só você se lembrar, porque tu já passou por isso, tu já foi filho. Você precisa se colocar nesse lugar. Você precisa voltar, revisitar esse local. E assim você vai poder entender melhor, novamente, o que é estar na posição de um filho. Uma coisa também que nós precisamos estabelecer aqui é que dialogar não quer dizer que você vai fazer como se o seu filho fosse seu best, onde você vai querer mostrar que, nossa, eu sou um pai cool, eu sou um pai maravilhoso. Nossa, eu e meu filho aqui, ó, nossa, nós somos melhores amigos. Tem que ter limites. Nem tudo que você vai falar é necessário falar. Vamos supor, se você está enfrentando um problema de relacionamento com o seu cônjuge, você não deve falar isso para o seu filho, porque ele não sabe lidar com essas questões. Você precisa ensiná-lo a lidar com isso. E ele vendo que você não consegue lidar com isso, ele não vai te ajudar a lidar. Você quer alguém para desabafar? Ache pessoas que passaram por aquilo ou pessoas capacitadas para poder te dar um conselho. Não é qualquer pessoa que você também pode desabafar, infelizmente, mas você precisa encontrar pessoas que são capacitadas para te ouvir. O teu filho, a criança ou adolescente, ele não está capacitado para isso. Ele não precisa estar a par dos seus problemas o tempo inteiro de relacionamento emocional. Quando ele for um adulto, tudo bem. Agora, uma criança, um adolescente, não é necessário. Respeite o momento de falar de ambas as partes. Durante o diálogo familiar, ambas as partes devem participar. Os pais devem ficar em silêncio quando as crianças estão falando. Se fizermos um discurso ou uma bronca toda vez que confiarem em nós, no final, eles apenas nos dirão que estamos certos e nós não vamos poder saber o real sentimento daquela criança. Ela vai se anular porque ela não quer que você brigue com ela constantemente. Então ela se anula e simplesmente só fala: sim, senhor, é isso mesmo. Eu sou uma bosta, eu sou ruim mesmo, é isso. Eu sou uma desgraça. É isso daí que acontece. Uhum. Eles vão concordar e vão internalizar. E eles não vão querer dialogar com você. Não vão. Não vão querer. Não adianta insistir, eles não vão querer.
E à medida que as crianças elas acabam envelhecendo, elas ficam caladas sobre assuntos que elas sabem que pode vir a gerar controvérsias. E muitas vezes assuntos assim são assuntos importantes e elas não vão vir e falar com vocês porque vocês não são pessoas confiáveis para isso. Outra dica que eu basicamente falei dela no início do vídeo, aprenda a ouvir. Saiba ouvir o que o seu filho está falando. Saiba escutar. Ouça, mas ouça com atenção, com interesse. E a última dica é encontre o momento certo para você conversar com seu filho. Não vem querer conversar com ele em momentos que ele está estudando, momentos que ele está concentrado. Não vem querer interromper muitas vezes aquilo que ele está fazendo. Também querer dialogar enquanto você não pode ouvi-lo atentamente. É complicado, é complicado. Precisa ter uma estratégia. Uma coisa é conversa, você jogar a conversa fora. Você falar, olha, você viu tal coisa e tal, não sei do que. Conversas triviais. Outra coisa é você ter um diálogo intencional para saber o que está acontecendo na vida dele, saber como foi a escola, saber como foi o dia. Esses tipos de diálogos, eles precisam ter momentos certos. Então, talvez ali num jantar, num café da manhã, em momentos que a família está reunida, é necessário que você dialogue nesse momento. Você realmente, está criando um ambiente para ouvir o seu filho, para poder debater ideias, para poder ter um momento, feliz, muitas vezes um estudo. Você pode debater ideias sobre um estudo. Então, ache o momento certo para falar sobre esses assuntos. Não saia querendo conversar em momentos que ele está, fazendo qualquer outra coisa e não vai dar atenção para você nesse momento. Claro, não quer dizer que você vai ser um estorvo o tempo inteiro perguntando, querendo saber como foi. Você deve proporcionar um ambiente onde ele sabe que ele pode chegar da escola e falar com você. Eu sempre fui uma pessoa assim, eu não precisava que as pessoas me perguntassem se tudo bem, como é que eu tava, ou quando eu chegava da escola, como foi a escola hoje. Eu já chegava falando tudo. Eu achava que eu tinha um ambiente ali de escuta. Infelizmente, a minha mãe tinha os próprios problemas dela e ela não estava no momento querendo me ouvir. Então, às vezes ela acabava dizendo, que eu falava demais e tal. E é um conselho que eu dou. Não faça isso, é ruim. Eu me sentia ruim, é ruim. Eu sei que ninguém gostaria que fizesse isso com a outra pessoa, mas, eu hoje, adulta, como filha, eu entendo que, no caso, ela, tinha os problemas dela, ela não estava naquele momento querendo me ouvir e eu chegava falando, Caso isso aconteça com o seu filho, ele se sinta confortável o suficiente com você para já chegar falando, não interrompa. Deixe ele falar. Se você estiver ocupado e não conseguir escutar, você fala, olha, meu filho, eu quero muito te ouvir, mas eu não estou podendo escutá-lo nesse momento porque eu não vou prestar atenção e eu quero realmente prestar atenção no que você está falando. Se você quiser me contar algumas coisas enquanto eu falo, pode contar, mas eu não vou conseguir interagir o suficiente com você, tá bom? Pode continuar falando, mas eu não vou conseguir interagir. Se você quiser que eu comente sobre algo, você tem alguma questionamento para que eu, te responda, sugiro que faça ali quando a gente se sentar à mesa e tal. Então saiba conduzir da melhor forma possível. Tenho certeza, se você seguir tudo isso, vai ser sucesso. Seja sempre honesto, sincero, haja diálogo até para falar sobre isso, Tem que haver diálogo até mesmo para você falar sobre seus sentimentos, você se comunicar o que você quer para suas estratégias, para que isso dê certo. Então, eu espero que isso tenha ajudado vocês, eu espero que essas dicas vocês possam colocar em prática, porque o diálogo é a base do relacionamento. Se não há diálogo, não há relacionamento. Está tudo sendo fadado ao fracasso. Eu espero que tenha ajudado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Ah, esqueci. Não esqueça de curtir, inscrever e ativar o sininho. Agora sim, tchau!